Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e hoje trago-vos a resenha do livro Discurso da Servidão Voluntária, escrito por Etienne de La Boétie. Este texto que foi escrito em 1548, quando La Boétie tinha 18 anos, e foi publicado após a morte de La Boétie em 1563. Mas antes de continuarmos esse vídeo, por favor, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo para mais pessoas e dar um like se gostaram. Vamos ao vídeo. Quando La Boétie escreve este texto, em 1548, ele procura refletir sobre uma questão muito fundamental para compreendermos a questão da tirania. Como uma só pessoa consegue dominar mais de milhões de pessoas dentro de um regime político, dentro do mesmo país. Como as pessoas se entregam para serem dominadas, isto é, servirem voluntariamente. Essas concepções que La Boétie traz nos fazem entender não só a sociedade da época, estamos a falar aqui do século XVI, quando a monarquia tinha o poder quase absoluto. E quando nós pensamos essas mesmas questões no século XX, século XXI, não tem muita diferença, porque existem ainda países atualmente que ainda funcionam nesse mesmo sistema de ditadura, ou países que dizem democráticos, mas que a influência do poder político é tão grande que as pessoas não refletem mais sobre a questão da liberdade. E isso nos leva a perguntar como é possível que as pessoas se entregam totalmente à tirania, se entregam à servidão voluntária dentro daqueles mesmos países. La Boétie, neste livro, trata com clareza a questão da liberdade como algo natural, um contraponto ao pensamento de Aristóteles, que diz no seu livro A Política que algumas pessoas nascem para serem escravas. Mas ele reconhece que existe uma certa desigualdade entre as pessoas, mas essas desigualdades não podem ser usadas para escravizar as pessoas, mas para serem usadas como um sistema de cooperação, que os mais fortes devem proteger os mais fracos. E isso existir uma sociedade mais harmoniosa, onde existe essa capacidade de cooperação entre os mais poderosos e as pessoas que menos têm o poder dentro da própria sociedade, e não de subjugação. Porque existem certos pontos que nós podemos até pensar, porque quando fala sobre a servidão voluntária, nós pensamos como certas pessoas se entregam totalmente ao poder da tirania. Mas este ponto não pode ser pensado apenas por si só. Nós vemos como o tirano não funciona sozinho. Ele tem os seus mandatários que vão conseguir implementar os seus próprios ideais, que vão converter esse mesmo povo, os seus próprios escravos, e que ele não confiará em nenhum deles. E isso vai levar-nos a pensar como é possível que esse povo se entregue totalmente à escravidão sem fazer uma rebeldia, sem negar esse mesmo contraponto da própria escravidão. Um dos pontos a realçar neste mesmo livro é como alguns reis conquistaram seus poderes, uns pelos votos, outros pela herança e outros pela conquista. Mas estes três terminam da mesma forma, a subjugação do povo, isto é, torna o povo seu próprio escravo, porque ao assumir o poder, querem manter o poder e conseguir transmitir este mesmo poder a seus descendentes. Transforma-se em verdadeiros tiranos. Nós podemos até ver aqui, citar aqui o Maquiavel, quando fala no seu livro Príncipe, o poder político é a conquista e a manutenção deste mesmo poder, que essa é a ambição de um político, a conquista e a manutenção deste mesmo poder. E este livro também do Príncipe está aqui a resenha, por favor, de conferirem. Neste mesmo livro nós conseguimos ver como o poder político usa o seu poder para dominar o povo através dos jogos e do entretenimento. Quando o povo está distraído, se entrega totalmente àquele mesmo efeito que esquece de refletir sobre a sua própria condição de escravos. E isso vai se tornar a questão de hábito, porque as pessoas se tornam acostumadas com aquela mesma condição, que não conseguem refletir além daquilo. Se nós vermos como alguns países são, que vivem numa ditadura, conseguem comover aqueles milhões de povos que vivem sobre o mesmo alce daquela mesma dominação. Se vemos a Cuba, a Coreia do Norte, a China, que são comunistas, eles conseguem dominar não só a própria população, mas alguns redores de outros mesmos povos que vivem no sistema democráticos semelhantes a esses mesmos sistemas, que existe muita injustiça, mas algumas pessoas sobrepõem aquilo, sobem ao poder e conseguem não só dominar também a mesma instância com poder que são concedidos pelo próprio tirano, porque existem esses mesmos comegentes que La Boétie vai tratar neste mesmo livro para que
essa mesma ditadura se mantenha, é necessário que exista uma força muito grande, não só do soberano ou desse mesmo tirano, mas que existem algumas pessoas ao seu lado que auxiliam nessa mesma implementação desta mesma tirania. Neste mesmo livro nós podemos ver como os seres humanos podem ser acostumados com este tipo de vida e que a própria reflexão é muito ausente neste mesmo tirania, que as pessoas que podem refletir nesta mesma sociedade muitas vezes são excluídas pelo próprio tirano, porque a educação é uma fonte fundamental para conseguirmos não só alimentar esse mesmo espírito de revolução, para conseguirmos libertar da servidão e conseguirmos implementar não só a conquista da nossa própria liberdade. Isso vai ser muito discutido no contrato social de Rousseau, quando fala que todos os homens nascem livres, isto é, nascem com a liberdade natural. Isto é um dos esforços muito grandes que Lavoisier fez para implementar esse mesmo ato da liberdade, esse contraponto com o pensamento, como já disse, o pensamento de Aristóteles, dessa escravidão natural. Mas a tirania não podemos ser vista aqui como um sistema político. A tirania pode ser a subversão de certos valores políticos dentro de uma mesma sociedade, desta mesma corrupção dos valores. E isso traz só uma desvantagem dentro dos próprios seres humanos, mas essa nossa capacidade de nós compreendermos que os próprios seres humanos nascem livres e que ninguém pode ter poder sobre o outro. Só nós vemos como certos escravos preferiam se atirar no mar do que serem levados para a terra desconhecida e morrerem como escravos, como nós podemos ver esse exemplo nessa escravidão transatlântica, e podemos referenciar também aqui o filme de Pantera Negra, quando Killmonger fala essa mesma frase, e é porque essa mesma liberdade faz parte da própria natureza humana, e essa mesma natureza não pode ser desqualificada. Nós conseguimos não só refletir sobre esses mesmos pontos, nesta mesma obra, que é muito claro para nós compreendermos que nós precisamos não só destruir essa mesma concepção da servidão voluntária, conseguimos conquistar a liberdade. Nós podemos ver como Henry Trudeau vai fazer sobre a questão da desobediência civil. Se nós queremos derrubar um governo, é só parar de obedecê-lo. Essa vai ser também uma das ordens que Lavoisier traz nesse mesmo discurso. E só para recordar que esse nível de desobediência civil está aqui reservado no meu canal, pode conferir. Nós não só conseguimos trazer esses mesmos aspectos fundamentais da compreensão humana, mas conseguirmos nos libertar desta mesma tirania através da desobediência. Nós podemos falar agora da desobediência civil. Se nós queremos que o tirano caia, por favor, param de alimentar esse mesmo tirano. Quanto mais você alimenta o tirano, mais poder ele tem sobre si. Então, tenha sua própria consciência limpa e diga a ti próprio, diga àquele próprio povo que obedece o tirano, para de alimentar esse mesmo monstro que consegue nos destruir. Se nós queremos que a tirania cesse nessa mesma sociedade, é necessário que eu pare de alimentar esse mesmo monstro. A liberdade como algo natural foi muito reforçada na questão do abolicionismo, quase em 1930, quando começou essa questão da abolição da escravatura. E só foi reconfirmada totalmente quando conseguimos não só implementar os direitos humanos para todos e afirmar que todos os homens nascem livres, ninguém pode ser escravizado, nem direto nem indiretamente, que nós temos essa capacidade não só de comprovar essa nossa própria questão da liberdade como algo natural. Convido a leitura deste livro para conseguirmos entender não só essa concepção da liberdade como algo natural, mas conseguirmos analisar muitas das questões políticas atuais. E se gostar desse vídeo, por favor, de curtir e compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Daqui o Jovete, muito obrigado e até a próxima.